As grandes virtudes do Fernando Diniz, para mim, além de ter um jogo muito autoral, muito específico, que é característico só dele, né? O Fernando Diniz tem essa característica que eu acho muito positiva, de ter um modelo muito próprio dele, de acreditar nisso, de transformar os times a partir dessa crença dele. Tem um grande problema, que é um treinador que você não substitui, né? Quando o Fernando Diniz sair do Cruzeiro, ele vai sair do Cruzeiro em algum momento. O Cruzeiro não vai ter um técnico do mesmo perfil para buscar no mercado, eu acho que isso é um complicador, mas é um cara que tem um jogo muito autoral, muito específico dele, e que costuma potencializar muito os seus jogadores. Em todos os times que o Fernando Diniz passou, alguns jogadores foram muito potencializados. E eu acho que isso pode acontecer no Cruzeiro. O Cruzeiro tem algumas lacunas que eu acho que só no ano que vem vão conseguir buscar em relação ao modelo de jogo do Diniz e a peças que são importantes dentro desse modelo de jogo dele, mas tem alguns jogadores que podem ser muito potencializados porque têm características que se enquadram muito no modelo de jogo do Fernando Diniz. O principal deles, o Matheus Henrique. Acho que é um jogador que tende a ser muito potencializado, já vinha sendo uma das principais figuras do Cruzeiro, e acho que vai ser o centro do jogo do Fernando Diniz, aquele jogador no qual a bola vai passar no pé dele o tempo inteiro. Não sei se tanto o André, porque acho que talvez ele esteja um passo à frente do André, né? Ali o que faz o Martinelli, o que fazia o Martinelli, por exemplo, no Fluminense, ou em determinado momento até o que fazia o Ganso, que é uma dúvida que eu tenho com relação ao Matheus Pereira, que também é um jogador que deve participar muito do jogo, mas eu tenho algumas dúvidas se o Matheus Pereira vai ser mais, por exemplo, levando em conta o último trabalho dele, que foi o Fluminense, né? Que é um trabalho que está mais fresco na memória de todo mundo. Vitorioso também, né? O Ganso é um jogador que joga muito atrás no Fluminense. Ele vem muito atrás para construir o jogo. O Fernando Diniz tem essa característica de trazer muitos jogadores para perto da bola. Então vai ter sempre muito jogador onde a bola estiver. E o Ganso vinha participar disso lá atrás o tempo todo. O Matheus Pereira pode fazer isso. Ele é um jogador que, inclusive, em determinado momento no Cruzeiro, ele fez muito isso. De perceber que a bola não estava chegando. A gente falou isso muito no início do ano, quando o Larcamon ainda era o técnico do Cruzeiro, que o primeiro sinal de que o Cruzeiro não estava bem era quando o Matheus Pereira vinha buscar a bola muito atrás, porque era que a bola não estava chegando nele. E acho que pode acontecer isso com o Matheus Pereira. E acho que pode ser positivo por um lado e muito negativo por outro, no sentido de que o Matheus Pereira vai ficar mais longe do gol desse dia, que é onde ele tem o maior potencial, né? Um jogador com maior capacidade de decisão do Cruzeiro, líder em assistências no Brasil na temporada e um dos 10 com mais participações diretas em gols. Se isso acontecer, esse número vai diminuir, provavelmente. Ele vai deixar de ser esse jogador da assistência e do gol e vai passar a ser o jogador da pré-assistência, que a gente fala, né? Que o Ganso fazia muito no Fluminense. Ele não tinha grandes números em participação de gols. Mas acho que o Matheus Pereira pode ser também algo parecido com o que foi o Arias no Fluminense do Fernando Diniz. Um jogador com muita liberdade para jogar um pouco mais à frente, para ficar mais solto, para definir. Então, assim, alguns jogadores podem ser potencializados. Acho que o Wallace, que vinha tendo muita dificuldade, é um jogador que pode ser potencializado com o Fernando Diniz. Vejo, inclusive, uma grande possibilidade de, não de imediato, mas de em muitos momentos o Wallace ser utilizado como zagueiro, principalmente pela dificuldade dos zagueiros do Cruzeiro em construir jogo com a bola. Né? O Cruzeiro não tem nenhum jogador na zaga com característica de construção. O Zé Ivaldo não é, o João Marcelo não é, o Vidalba não é, e acho que isso pode... a capacidade do Wallace de construir pode ser um fator para ser usado como zagueiro, como o André foi usado muitas vezes no Fluminense, como o Felipe Melo foi, como o Thiago Santos foi. Muitos volantes jogaram como zagueiro no Fluminense do Fernando Diniz. Mas acho que os laterais podem ser potencializados, porque vão participar mais do jogo, são jogadores que gostam da bola. Acho que falta ao Cruzeiro os jogadores de velocidade que o Diniz gosta de ter na frente, né, para atrair o adversário, gerar o espaço e atacar esse espaço em velocidade. Mas o Cruzeiro tem muitos jogadores que gostam da bola. É uma característica do time do Fernando Seabra, era uma característica do time do Larcamon, de certa forma, e acho que isso pode ser muito potencializado com o Fernando Diniz. Wallace, Matheus Henrique, Lucas Silva, Matheus Pereira, Caio Jorge, William, Marlon, são jogadores que gostam de ter a bola no pé. O próprio Vital, Ramiro, alguns jogadores que não são tão utilizados, mas que são jogadores que se sentem muito confortáveis para ficar com a bola ali o tempo inteiro. Então acho que esses jogadores podem ser muito potencializados. Enfim, CJ, estou muito curioso para ver. Todo mundo que acompanha meu trabalho sabe o quanto eu admiro, o quanto eu gosto do trabalho do Fernando Diniz, o quanto eu acho interessante a forma como ele enxerga o jogo, como ele enxerga o lado humano no futebol, que muitas vezes é deixado de lado. Vamos ver como é que vai ser essa aventura aí no Cruzeiro. É sempre uma aventura por onde o Fernando Diniz passa. Porque é 8 e 80, né? Exatamente. Muita emoção.
o negócio do ame ou odeie que acontece. Só 2 detalhes a respeito do Fernando Diniz também que geram muita contradição e que eu não concordo. Primeiro, com relação ao que o Cabito falou o estilo de jogo dele demanda muito tempo de trabalho. É claro que os ajustes demandam tempo como todo trabalho. Mas Fernando Diniz é um dos técnicos que mais conseguem colocar a cara dele rápido no time. Não tenho dúvida que quinta-feira o Cruzeiro vai ter muita característica do Fernando Diniz jogando com 2 treinos. Não, mas uma coisa é colocar a cara. Outra Não, coisa sim. é o resultado acontecer com a claro carinha que dele. É claro que Na os seleção ajustes... brasileira, por exemplo... Não, o primeiro jogo dele na seleção brasileira teve a completa cara do Fernando Diniz. Sim. Os resultados foram ruins. Exatamente, Aí, mas é disso que eu tô falando. tem Quando uma você série de fatores. Então, Gris, mas quando a gente fala em implementar trabalhos, a gente fala em implementar trabalhos também com os resultados acontecendo. Porque é muito fácil a gente falar assim, não, vamos fazer aqui um jogo e tal, com o estilo do Diniz e tal, pô, beleza. Mas se o resultado não vir, cara, se a demanda também de fora pra dentro não acontecer, velho, não adianta nada. Não, se os resultados não vier, todos os treinadores vão pagar o preço. Esse é o ponto. Isso é fato. Mas esse é um ponto, assim, é um técnico que costuma encaixar os trabalhos dele muito rápido, mais do que o normal. E a outra relação da preocupação com, principalmente o Cássio, né? Que foi uma mesma preocupação... eu ia fazer essa pergunta pro Cabito, mas já que você tocou nesse assunto, você falou dos jogadores que terão facilidade. Você citou aí vários, enumerou alguns. E os que terão dificuldade? Não, eu acho que o Cássio vai ter dificuldade, como o Fábio teve no Fluminense. Em determinado momento, o Fábio teve muita dificuldade, depois ele teve teve uma melhora significativa. Mas o grande ponto é esse, Jota. O Fernando Diniz não é um idiota e nem os jogadores que estão no campo são idiotas. O Fernando Diniz ele gosta de ter um goleiro que sabe jogar com os pés e ele gosta de usar esse goleiro, como já usou muitas vezes. O Felipe Alves no São Paulo era um cara que foi muito usado para isso, Volpe, e outros goleiros, o Volpe, etc. Mas é evidente que ele sabe a limitação dos jogadores. O Fábio, por exemplo, no Fluminense, era muito menos usado com os pés. Entregou alguns gols e iniciou outras tantas jogadas que geraram gols para o Fluminense. Mas ele era muito menos usado. Os jogadores sabem que o goleiro é mais limitado, não vão ficar recuando a bola para ele toda hora. Não vão colocar ele em situação de dificuldade toda hora. Então, é evidente que o Cássio vai ter dificuldades, é evidente que o Cássio muito provavelmente vai errar algumas vezes, mas muito provavelmente vai ser o time do Fernando Diniz que menos vai usar o goleiro para jogar, porque é o goleiro com a maior limitação.